Hoje é com um grande prazer que nós temos o Dr. Paulo Bertolucci, que é professor titular de Neurologia da Escola Paulista de Medicina, um dos maiores especialistas na área de demência, na área de envelhecimento cerebral. Nós estamos aqui para discutir a prevenção das doenças demenciais, das doenças degenerativas. A primeira pergunta que eu faço para o Dr. Paulo é possível prevenir demência? Possível é. É claro que não é assim, bom seria, mas não é. Uma vacina para demência que você toma e acabou com a doença infecciosa, isso não existe. Existe a prevenção, agora é bom que se saiba, a prevenção aqui quer dizer você adiar. Se você fizer tudo certo, não é que você não vai ter o problema. Você pode ter, mas vai ser muito mais tarde. O muito mais tarde significa outra coisa. Significa que é possível que você tenha uma vida longa e saudável, pelo menos do ponto de vista cerebral, antes de manifestar os primeiros sintomas da demência. Então, essa é a prevenção possível. E adiar o que é um grande negócio, porque aí você vai viver bem até a idade muito avançada, se for o caso, né? E como fazer esse adiamento? Assim, o que tem de evidências? Né? Porque a gente escuta muita coisa, né, fragmentada, nós temos informações fragmentadas sobre o que fazer. Né? Acho que a população fica confusa. Né? Na sua opinião, o que precisa, o que a ciência nos diz que é possível fazer? Então, a prevenção da demência, ela poderia ser vista de duas maneiras. Você corrigir fatores de risco e promover fatores de proteção, são coisas diferentes. Nos dois casos, o objetivo é evitar o máximo possível, a agressão ao cérebro. Então, a primeira coisa seria assim, a correção de fatores de risco. Isso, é claro, vai variar de pessoa para pessoa, de acordo com o que a saúde geral da pessoa é, mas basicamente, seria você, se for o caso, controlar bem a hipertensão, principalmente a hipertensão que inicia mais tarde. Ela está mais associada do que aquela tenebrosa que começa já na juventude, que tem outras complicações, não vem ao caso. A diabetes do tipo 2, ou seja, que começa mais tarde também, o sobrepeso, que é outra história, se for o caso, o tratamento da depressão, né? E aí entram outros. Esses aí são os que, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer residente de neurologia, quais são os fatores de risco para demência, ele vai recitar diabetes da meia-idade, hipertensão da meia-idade, obesidade e depressão. Isso é ótimo, mas tem mais do que isso, também é importante. Então, a outra coisa é a alteração do sono. Na verdade, a alteração do sono, né, eu quero dizer assim, um sono que é fragmentado, está mais relacionado com a doença de Alzheimer mesmo. Pela própria fragmentação do sono, você deposita mais essa proteína beta-42, a proteína da doença de Alzheimer, no cérebro. E o cérebro não tem como manejar grandes quantidades e aí começa a doença. Então, a outra coisa seria o sono. Neste sono, aí o parceiro é que pode ajudar bastante, porque uma das grandes coisas aí é a apneia do sono. Como é que você sabe se o seu ente querido tem ou não a apneia do sono? É fácil, em geral. É aquela pessoa que começa a roncar, aquilo vai, até que chega no máximo. E aí a pessoa para, fica aquele silêncio, aí você pensa, morreu. Mas não morreu. Em seguida volta de novo, bem baixinho, vai, isso é a apneia do sono. E isso aí aumenta o risco de doença de Alzheimer. Então, a outra coisa seria o sono. E a outra coisa é baixa acuidade auditiva. A pessoa não precisa estar surda. Basta que, aliás, é pior, porque se ela ouve mal, ela não está surda totalmente, só que ela tem que fazer um tremendo esforço para entender que ela está ouvindo, quando as pessoas estão conversando, por exemplo. E aí ela, né, vai usar recursos cognitivos para fazer isso e desviar de outros lugares, inclusive da memória, planejamento, o que vai ter um custo. Então, e tem outros que têm ainda menos investigação, mas, por exemplo, e alguns não tem o que fazer. Por exemplo, poluição ambiental, a dieta. Pode ter coisas que você não tem como corrigir. Isso do ponto de vista de risco. A dieta, já se falou muito da dieta mediterrânea,
que pudesse ter uma certa proteção, um menor risco. Isso aí seria assim, você promover fator de proteção, na verdade, a dieta. Porque quando você tem uma dieta mais saudável, isso serve, claro, para outras coisas, por exemplo, para infarto, AVC e uma série de outras coisas, mas também para as demências. Isso vai ajudar você a retardar o início dos sintomas. Então, sim, uma dieta saudável. E as pessoas pensam, mas como é que é? É vegana? Não, não é vegana. Eu não sou vegano, não tenho nada contra, mas não sou realmente. Mas se você for olhar, por exemplo, uma dieta saudável, baseada na Mediterrânea, ali não diz em nenhum lugar assim, esta é uma dieta exclusivamente vegetariana, sem dúvida. É uma dieta que tem muito legume, muito grão, muita carne branca, isso quer dizer peixe e ave, e não diz assim, não coma carne vermelha, só diz coma em menor quantidade. Agora, se você for olhar, ela tem menos gordura, bem menos gordura. E, num certo sentido, ela é menos calórica, o que ajuda você em relação ao sobrepeso, né? E o outro lado da prevenção seria a promoção de fatores de proteção. Disparado, o fator mais importante é a atividade física. Na verdade, olha, porque quando você fala isso, as pessoas pensam, isso aí é conversa de natureba, sei lá o quê. Não é. Se você for olhar, isso já foi demonstrado. Olha aqui, na demência já instalada, doença de Alzheimer já instalada, o sujeito está usando uma medicação específica, que é que tem hoje. Se você comparar quem usa medicação específica e quem faz atividade física regular, no final de um tempo eles vão estar no mesmo lugar. Isso quer dizer uma coisa, que a atividade física teve o mesmo efeito que a medicação. Nesse sentido, o peso da atividade física para a doença já instalada é igual ao da medicação. Agora, você pode imaginar como é isso se você não esperar ter a doença, se você começar a atividade física antes. E sim, isso foi extensamente demonstrado que a atividade física previne, por diferentes mecanismos, alguns deles diretos, aliás. Porque as pessoas pensam, porque melhora a circulação cerebral. Melhora, sem dúvida que melhora. Tanto assim, quem faz atividade física tem menos chance de infarto ou de acidente vascular cerebral. Mas, a parte disso, você tem um efeito direto, por exemplo, no mecanismo da doença de Alzheimer. A atividade física inibe a deposição da proteína beta-42, lá da proteína da doença de Alzheimer. Então, um fator de proteção é esse. O outro fator de proteção é a atividade intelectual. E aqui eu acho que para quem nos assiste pode pensar a leitura. Sim, a leitura é o mais demonstrado, mas não é o único. Tem gente que não gosta de ler. E é bom que fale de cara, não gosto de ler, porque aí você vai pensar em outra alternativa. E aí você pensa, mas então, assim, não gosta de ler, vai fazer o quê? Bom, você tem jogos, esses jogos de aplicativo, que valem com atividade intelectual. Você tem jogos mesmo, por exemplo, buraco, truco, né? Dominó, que também são atividade intelectual. Você tem a dança, não a dança de ficar rodando, mas às vezes as pessoas falam, né? Estou indo numa escola de dança, é ótimo. Você vai ter que praticar uma série de movimentos que vai variar. Você vai ter que usar bem o cérebro, embora você não esteja percebendo, para fazer isso. E isso é atividade intelectual. Então, a atividade intelectual, a lista vai longe. Então, assim, em que momento, né, da vida as pessoas teriam que estar se preocupando, né, com a prevenção? Tem duas coisas, né? As duas causas mais comuns de demência no Brasil são a doença de Alzheimer, que aliás é em todo lugar, e a demência vascular, que para nós é desproporcionalmente mais comum, comparando com outros lugares. E o mais comum aqui é o óbvio, é porque assim, a demência vascular, teoricamente, ela é 100% prevenível. Se você prevenisse os fatores de risco vascular, então, se for o caso, você tratasse bem hipertensão, diabetes, alteração de colesterol, você não teria demência vascular. Você cortou de cara. Quantos por cento assim no Brasil? Só para... 30%. 30%. Tem lugar que é 12%. Então, 12% é quase
né? 1/3 de 30%. O que sugere que tem uma enorme quantidade de brasileiros que estão dementes, mas não das demências, né? 30% dos brasileiros demenciados Tem demência vascular. Seria prevenir. Essa é a tristeza. Essa é a tristeza. Essa é a tristeza, porque não precisaria ser assim. E como não seria assim, né? Que assim, tão logo tenha sido feito o diagnóstico, você tem diabetes, você tem alteração de colesterol, você tem hipertensão, a pessoa tratar a sério, né? Essas coisas, essas condições, pensando, claro, não quero me infartar, não quero ter um derrame, mas também não quero ter demência vascular. Agora, Ronaldo, você veja como são as coisas. Quando você, como parte do tratamento, vamos pegar a hipertensão. Você vai usar um antihipertensivo, você quer controlar. Todo mundo já sabe, fica muito mais fácil se você fizer atividade física regular. E se você fizer atividade física regular, isto já é um fator de proteção. Então você vê que essa história de risco e proteção anda em conjunto. Você tem para o bem e para o mal. Para o mal se você quiser um bom exemplo, a pessoa é diabética, desleixada com tratamento. Uma boa chance que ela tenha sobrepeso. Tendo sobrepeso, ela já tem um segundo risco. E tendo sobrepeso, ela pode ser menos propensa, ela tem menos disposição para atividade física. Aí ela está tirando um fator de proteção e vai assim. Do outro lado, você tem o ciclo virtuoso, né? Mas voltando à pergunta, não pense que eu esqueci. É um bom teste. É um bom teste. Não, assim, seria assim, de quando começar. Na verdade, tem estilos de vida, isso, por exemplo, a dieta e a atividade física, que deviam começar já lá na infância, ensinar a comer direito, ensinar a ir, né, mexer o corpo. Mas vamos imaginar que não foi, porque o padrão, enfim, é esse. Para demência vascular, seria no momento que você descobrir que tem um risco vascular. Vamos imaginar a grande causa, doença de Alzheimer. Quando começar, seria bom não esperar até os 70, aí pode ser um pouco tarde, se for o caso. Seria bom começar antes, aí aos 45, 50, tratar de tomar juízo e começar atividade física, atividade intelectual e o cuidado com esses riscos de saúde. Tem ainda uma outra coisa que eu não falei como fator de proteção, que é a convivência social. Olha aqui, ó, tem gente que vive muitíssimo bem sozinho, né? Eu imagino, por exemplo, os monges tibetanos. Mas tem gente que é assim, mas se você olhar bem de perto, não é que essas pessoas evitam contato, elas não precisam de tanto contato. São pessoas bem resolvidas, que eu imagino dedicam um bom tempo à meditação, a pensar sobre o mundo, mas que saem de vez em quando, saem com amigo e é legal, são boas companhias. Estas pessoas são diferentes daquelas que brigam ou desconfiam ou não se dão bem com ninguém e por isso vivem sozinhas e amargando isso, né? A sociabilidade também é um fator de proteção, é bom lembrar isso. Então você vê, se você quiser um conjunto de coisas, a atividade física é bacana, ela previne. Se ela for feita em grupo, ela previne ainda mais, porque em grupo você está socializando. Então são essas coisas que fazem diferença, né? Então, quer dizer, para a doença vascular, realmente é importante as pessoas terem essa. Para a doença de Alzheimer, que é a maioria das... Que é a mais comum. A mais comum. A partir de 45, 50, vamos lá, revisar. Eu tenho fator de risco, e aqui nós vimos só alguns, né? Aí, assim, essa é a pergunta, eu estou cuidando, promovendo fator de proteção, faço atividade física regular, faço atividade intelectual. Se você pegar quem tem entre 45 e 50 por aí, são pessoas que ainda estão trabalhando. Na maioria dos trabalhos, as pessoas fazem já atividade intelectual por si, porque elas demandam o cérebro. Se você quiser um bom exemplo de atividade intelectual no trabalho, o que você está fazendo agora, que é pensando que perguntas interessantes eu podia fazer do assunto. Não é isso atividade intelectual, isso é socialização.
Mas vamos imaginar que não é. Aí você vai, leitura, whatever, o que você quiser. É diferente quando você já está aposentado, que é outra história. O maior problema no país é a atividade física. Os brasileiros já foram pior. Isso está melhorando, mas bem devagar. Mas não são muito. Eles gostam de ver esportes, mas praticar que é bom, não. Então isso precisa mudar, porque isso faz diferença, de fato. Com o fator de proteção é o primeiro. Agora, a história familiar de Alzheimer, as pessoas perguntam muito isso. Como é que você lida com esse aspecto? A pessoa tem mãe, pai, que desenvolveram Alzheimer, eventualmente desenvolveram mais tardiamente. Tem risco de desenvolver mais precocemente? Como você vê isso? Não, então, são duas coisas diferentes, porque você tem a doença de Alzheimer familiar, essa aí é a mutação, ela é 100% genética. Infelizmente, nas mutações identificadas até agora, é assim, é autossômica dominante. Isso quer dizer que, se você tiver a mutação, a sua chance de ter Alzheimer é exatamente de 100%. O ponto aqui é outro, né? Você tem a mutação, então você vai ter Alzheimer. Ninguém sabe quando você, em particular, vai ter. Sendo a forma familiar, provavelmente vai ser precoce. Vai ser aí antes dos 65. É assim que funciona. Agora, essa forma familiar, ela é rara, né? Ela corresponde aí a 5 a 6% do total de casos de doença de Alzheimer. Ela pode... você pode saber se tem ou não isso, mesmo que você não tenha feito teste genético, se você perceber que na sua família, a cada geração, sempre tem alguém com doença de Alzheimer e com início mais precoce. Isso indica a forma familiar, que é, vou repetir, rara. Agora, a forma mais comum é a de início tardio, acima dos 65, e ela é esporádica, isto é, ela não tem uma carga genética tão definida. Essa daí, você pode ver de outra maneira, porque funciona mais ou menos assim. Você ter pai ou mãe com doença de Alzheimer significa que seu risco é maior. Eu disse, seu risco é maior. Risco não é certeza. A sua chance é maior, admitidamente, mas não é certeza. E eu queria, sem querer ser desagradável, chamar a atenção para quem está assistindo que você não ter pai ou mãe com doença de Alzheimer não significa que você não esteja livre. Só que é claro que seu risco é menor, né? Então é isso. E nesse sentido, tem uma coisa que periodicamente volta, que é o teste para Alzheimer. Na verdade, você tem os testes genéticos, mas eles servem só para você detectar a forma familiar. E tem um teste, que é a apolipoproteína E. Ela tem 3 isoformas, 3, digamos, maneiras de apresentar. Então, 2, 3 e 4. 2 é protetora. 2, 2 seria ótimo. Agora, eu já vou voltar a esse assunto. 4 é fator de risco. Eu disse fator de risco. Periodicamente, isso é promovido como faz o diagnóstico quem vai ter Alzheimer. Não, não faz. Ela diz quem tem maior risco. E eu acho que é importante falar disso, porque eu vejo às vezes as pessoas falando assim, eu queria fazer o teste. Ronaldo, as pessoas querem fazer o teste com a seguinte premissa, eu vou fazer o teste, ele vai dar negativo e eu vou desencanar. Antes de fazer o teste, é bom você pensar, e se ele não for um bom resultado, como é que ficamos? No caso dessa apolipoproteína E, da ApoE, vamos imaginar que ela mostrou, você é E4, ou E4, seu risco é maior. Vamos imaginar que você fez aos 50 anos. Que tragédia, eu vou ter Alzheimer. E aí você está pagando as velhinhas dos 90 anos e o Alzheimer ainda não chegou. Aí você pode pensar, nossa, eu passei 40 anos esperando, pelo jeito não vai chegar. Esse é o problema desses testes, eles mostram risco, isso faz sentido como grupo. Então, se você pegar E4, esse grupo aqui é E4, você já sabe, daqui vão sair mais pessoas com doença de Alzheimer. Se você pega esse grupo E2, menos pessoas vão sair, isso é ótimo para grupo.
mas não faz sentido para o indivíduo. Eu estou correto de pensar assim, no fundo todos nós temos riscos, né? Tem até uma ideia, né, que você pode discutir, que é assim, todos vamos ter doença de Alzheimer, basta viver o suficiente. Tem uma coisa nisso, se você for olhar, tem esses centenários saudáveis, né? São pessoas que não é exatamente saudáveis, eles podem ter, tipicamente o que eles têm são limitações motoras. Então, artrose ou osteoporose, coisas assim. Mas o cérebro está bom, está funcionando. Então, você pode pensar, eles morreram aos 104, 105, 110, mas quem me garante se vivesse até os 120 que não iria ter? Bom, Ronaldo, tem limites, né? Você vive até os 100, tá bom, tá ótimo. Vou. Agora, você falou muito de alguma forma da prevenção primária, né? Você tem os fatores de risco e proteção para a pessoa não desenvolver. Né? Agora, e falou também dos testes aí que possam ter aí um indicador biológico de que a pessoa possa desenvolver a doença de Alzheimer, no caso. Mas pode chegar um momento em que a pessoa esteja começando a ter alguns sintomas. Quais são os sintomas de alerta que eventualmente possam significar, e se vale a pena a pessoa, ao ter os sintomas de alerta, intensificar os mecanismos de prevenção? Na verdade, assim, você tem... Porque, vamos pegar, a gente fala muito de Alzheimer porque é a causa mais comum, mais da metade é Alzheimer, então fica Alzheimer... Tem outras demências, eu queria deixar isso claro, por exemplo, a vascular. Mas na doença de Alzheimer, o típico é a pessoa começar com falhas de memória. Agora, é claro que não é assim. Olha, até sábado estava zero bala, até a gente foi numa festa, segunda acordou com Alzheimer. Não é assim, né? Na verdade, você tem uma coisa que são duas zonas cinzentas, são coisas que eu quero dizer sem um limite definido. Uma é o limite entre envelhecimento normal e a fase anterior da demência da doença de Alzheimer, que é a fase do comprometimento cognitivo leve. O outro é quando esse comprometimento cognitivo leve virou demência. Por onde começa? Em geral, pela memória. E aí, assim, eu queria dizer que tem uma coisa, faz alguns anos eu vi um negócio extremamente interessante, cujo título era: se você acha que a sua memória está ruim, provavelmente ela está. Né? Que é assim, é claro que a maior parte das pessoas que acham que a memória está ruim não tem demência. Elas podem ter depressão, pode ter várias outras coisas, mas não demência. Mas uma parte delas tem. E uma parte delas pode estar começando a perceber esta memória não está boa. Né? E tem uma coisa importante aí, que esta memória não está boa, que é assim, em algum momento a pessoa percebe ela não está boa porque ela conhece, ela viveu a vida inteira com aquela memória, ela sabe do que ela está falando. E percebe que ela está mais lenta, muito mais lenta, e quem está em volta pode não necessariamente perceber. Essa é uma fase de declínio cognitivo subjetivo. O subjetivo aí é porque a pessoa fala, minha memória não está boa, ela é testada, os testes estão ótimos. Aí você fala, ora, é da sua cabeça, vai para casa. Essas pessoas têm risco de ir para a fase seguinte, de comprometimento cognitivo leve, onde elas voltam dizendo, olha, minha memória não está boa. Você testa e elas, de fato, têm um problema de memória, de planejamento, tem outras coisas também. E aí, mas só que elas estão fazendo a atividade delas, essa é a diferença, elas estão levando a vida, isso não é demência, isso é comprometimento cognitivo leve. E aí, se não for feito nada, elas vão passar para a fase seguinte, que é começar a tropeçar nas atividades do dia a dia. Em outras palavras, elas começam a ficar dependentes. Aí elas estão na fase da demência e da doença de Alzheimer. Então você veja que é um contínuo. Paulo, assim, você poderia explicar um pouco mais para nós assim, o que é comprometimento cognitivo leve? Né? Como é que você identifica isso? O comprometimento cognitivo leve seria alguém que tem uma queixa
cognitiva. Em geral, a queixa é memória, mas não obrigatoriamente. Pode ser, por exemplo, dificuldade em encontrar palavras, isso seria linguagem. Ou dificuldade com tarefas complexas, a pessoa fica assim, por onde eu começo? Ou qual é a sequência que eu vou fazer? E assim por diante. Seria um comprometimento executivo. Então ela varia. Mas em geral é memória. E o que acontece aí? Essas pessoas têm a percepção, as coisas aqui já foram melhores. Eu acho que teve um declínio aqui. Na linguagem, na capacidade de encontrar nomes e palavras e assim por diante. E quem convive com elas concorda, é isso mesmo. A inteligência compensa isso? Ora, Ronaldo, já vamos chegar lá. Mas aí tem uma coisa, se essas pessoas, elas podem ter dificuldade, ou uma dificuldade crescente até, mas elas continuam fazendo as atividades delas. E isso é a diferença com a demência. Na demência, algum grau de comprometimento nas atividades tem. Em algum momento a pessoa tem dificuldade, precisa de ajuda, não consegue mais fazer. Aqui não, elas conseguem. O esforço é cada vez maior, mas elas conseguem fazer. Por que é importante você fazer a detecção disso o mais cedo possível? Porque provavelmente novas medicações vão aparecer para essas pessoas, não para quem tem a demência já instalada. E porque aquelas medidas de prevenção de risco e de proteção funcionam bem no início disso. Quanto mais precoce, melhor. Né? Então, essas pessoas são críticas, elas precisam ser identificadas. E isso, é claro, supõe a pessoa, o grupo no qual ela convive, ter uma ideia adequada do que o esperar no envelhecimento normal é mais importante do que não esperar no envelhecimento normal. Porque não tem, né, diferença. E aí, assim, você pode pensar, bom, mas se for memória, então eu estou frito, porque minha memória, eu tenho lapsos. Na verdade, é assim, tem uma coisa que é bom lembrar. Crianças, adolescentes, todos nós, uma vez ou outra na vida, temos lapsos de memória. O problema é quando você percebe, não, eu tenho lapsos e tenho muito mais do que eu costumava ter. Isso quer dizer uma progressão. Esse é o problema. Aí você deveria procurar ajuda. É isso. Quando você faz a avaliação, né, você mencionou, né, os testes, né, como é que você identifica? A pessoa pode ter experiência subjetiva de um certo declínio e está em dúvida. Né? Os testes biológicos ainda estão longe de verificar isso. O que você faz na prática para identificar objetivamente esse declínio? Então, se você for pegar pessoa em relação à doença de Alzheimer, né, os biomarcadores, tem marcador no líquor, agora está saindo, já tem disponível até alguns, marcadores no plasma, ou seja, um exame de sangue. Eles podem mostrar alteração antes dos sintomas, eu quero dizer, numa fase que seria pré-clínica. Então a pessoa não tem nada, nenhuma queixa, ela não acha que a memória dela esteja pior do que o habitual, ela faz esses testes, né, de laboratório e verifica que ela tem alteração. Ela está numa fase pré-clínica. No declínio cognitivo subjetivo, se for evoluir para a doença de Alzheimer, nessa fase você também pode detectar. E no comprometimento cognitivo leve também pode detectar isso aqui. Então, assim, você vê um espectro da doença de Alzheimer, que você pode detectar, se você quiser, até antes de aparecer os primeiros lapsos. Isto quer dizer uma coisa, você está dentro do espectro. Não tem como saber quando e se você vai desenvolver. Essa é a dureza, isso é que é o ponto. Você não está recebendo absolutamente uma sentença de morte. Mas é bom você ter juízo. Esta é a hora de você pensar como eu posso prevenir risco, como é que eu posso promover proteção. Você precisa mais do que outras pessoas. O quando e se é pelo seguinte, você pode ver pessoas que viveram até acima dos 95 bem, e cujo cérebro, quando você vai examinar, um neuropatologista olha e fala, isso aqui é doença de Alzheimer. Tem todas as alterações que eu esperava encontrar na doença de Alzheimer.
Então, do ponto de vista do patologista, essa pessoa tem doença de Alzheimer. Mas, do ponto de vista clínica, não. Ela não tinha queixa, a função estava preservada. Né? Então, isso que eu queria falar um pouco mais das funções e como avaliar as funções, essas avaliações neuropsicológicas, como é que você faz no dia a dia, assim. Porque, obviamente, você tem os testes mais simples hoje em dia, todo mundo tem facilidade de fazer testes de memórias, mas na sua prática clínica, como é que você... Então, na prática clínica, a primeiríssima coisa é verificar cuidadosamente como é que é o dia a dia da pessoa. Porque, Ronaldo, varia. Se uma pessoa, vamos imaginar que o sujeito é um médico, ele tem 70 anos, ele começa a achar essa memória não está boa. Ele ainda clinica. Clinicar é uma atividade que demanda muito cérebro. Se você quer clinicar bem, você precisa estar atento ao que você faz, decidir que você vai fazer e assim por diante. Isso é uma coisa. Então, uma pessoa assim, ela mais rapidamente começaria a perceber que ela, para fazer o mesmo, ela precisa de mais esforço. Em outras palavras, ela é candidata a ter um comprometimento cognitivo leve. Isso é diferente de, vamos imaginar agora uma outra coisa, uma dona de casa. Sempre foi. Sempre fez a mesma coisa. Ela faz as coisas mais ou menos no automático, não tem muita exigência ali. Esta pessoa vai mostrar falhas quando tiver muito avançado o negócio, né? Porque ela não foi muito exigida no dia a dia. Então, o componente automático prevaleceu e ela está levando, Sim. até a hora que falha. Então você veja como são as coisas. A pessoa altamente intelectualizada cria uma reserva. Ela tem mais sinapses, mais conexões no cérebro. Ela vai ter que perder mais cérebro para começar a manifestar as falhas. A pessoa que tem baixa escolaridade, que faz alguma coisa, fez ou está aposentada agora, uma coisa que não demandava muito, tem menos reserva. Então você pode prever assim, estas pessoas vão começar mais cedo. E é isso mesmo. É assim mesmo que funciona. Quando você compara populações, você vê essa diferença no início dos sintomas. Não por acaso, nos países em desenvolvimento, o início por exemplo, da doença de Alzheimer é mais precoce. É mais precoce porque nós estamos falando de pessoas menos escolarizadas, com menos reserva cerebral. E aí acontece isso. Então tem esse ponto aí, né? Agora, voltando, né? Primeiro vendo assim, como é que é o dia a dia. No dia a dia, o que é que essas pessoas têm mais problema? Pensando numa pessoa que tem várias atividades, enfim, ainda que aposentada, começaria pelas coisas mais complexas. Então, provavelmente começaria pelo controle de finanças, né? Pagar conta no prazo e assim por diante, e pelas compras. Porque essas pessoas, para você fazer compras, você tem que olhar, bom, falta isso, falta aquilo outro, isso tem, mas se eu vou voltar ao supermercado só daqui a 2 semanas, não vai durar 2 semanas, então eu vou comprar também. Você entende a quantidade de operações mentais? Então, manter a casa abastecida exige. E tem uma coisa que eu acho que deveria ser mais valorizada, não está nas escalas, porque não era esse o ponto anteriormente, que é como é que está usando o celular. Porque se você perguntar, pessoas que estão começando o problema, elas vão dizer de outra maneira, eu uso ainda. Mas tem coisas que eu conseguia fazer no celular que eu não consigo mais. Né? Eu tenho dificuldade. E, na realidade, olha como são as coisas. Algumas vezes as pessoas vêm para atendimento porque a família percebeu nas mensagens por Zap que estava estranho, que não era assim. Então, começa nisso. Então, a primeira coisa no diagnóstico seria assim, porque você tem que determinar. Tem demência ou não tem demência? Ou seja, tem alteração nas atividades ou não tem? Mas vamos imaginar, não tem. É um pouco mais esforçado, mas está lá. Né? Você pensa, isso pode ser um comprometimento cognitivo leve. Você começa fazendo o teste de rastreio.
se você está lidando com uma pessoa bem escolarizada, o teste que nós usamos agora é o MoCA, Montreal Cognitive Assessment, que ele é um pouco mais complexo e por isso ele é mais eficiente. E o MoCA tem a versão em português brasileiro, eu acho que ela podia ser melhor. E eu posso falar isso com a cara limpa, porque eu fui um dos que fez essa versão. Hoje olhando... Você pode fazer coisa melhor depois, né? Eu vim pensando, nossa, mas podia ser melhor, mas funciona. Não é tá assim tão ruim também. Agora, tem uma coisa que vai ser cada vez mais possível, é isso que a gente está tentando investigar. Tem duas, na verdade. Uma é uma modificações no MoCA para ele ficar melhor do que a primeira tentativa, que é você fazer por telefone ou por aplicativo, que a gente está tentando desenvolver. E isso é outro futuro nessa área, que é você testar à distância. Nós estamos trabalhando nisso agora, porque aí você pega mais gente. Você pode... Talvez para as pessoas entenderem, por exemplo, quando você vai fazer essas avaliações, aí você... Eu não sou especialista nisso, não, mas na minha área, a gente, por exemplo, a memória tem vários níveis de memória, né? Exatamente. As pessoas só lembrar são vários níveis de memória. Né? Você vai, a linguagem é uma outra função que você pode avaliar. Sim. Né? A atenção também é uma outra dimensão das funções que são importantes. Assim como a função executiva, que é uma função central dentro das funções que o déficit cognitivo leve, ele vai comprometer de uma forma irregular essas dimensões do funcionamento cerebral. Né? Então, eu acho que essas avaliações mais estruturadas, né, elas podem identificar o perfil de comprometimento daquela pessoa. Não, é verdade, elas são melhores nesse sentido. Por exemplo, tem testes de memória de listas de palavras. Então, a pessoa lê uma a uma e depois ela diz o que ela lembrou. Olha, um teste típico, ou de figuras, você mostra figuras e a pessoa depois tenta lembrar. Tem um teste típico desses, você apresenta uma vez, uma segunda vez, uma terceira vez. Alguns são mais vezes. Aí você faz qualquer outra coisa, por exemplo, um teste de linguagem, e volta, lembra aqueles, né? E a pessoa vai dizer o que ela lembra, e aí você vai fazer o reconhecimento. Isso é, você vai mostrar as palavras, as figuras que você mostrou, mas misturadas com novas. Por que você faz isso? Em primeiríssimo lugar, porque quando você faz assim, o imediato, né? Acabou o que você lembra, acabou o que você lembra. 1, 2, 3, você espera que melhore o desempenho, que a pessoa tenha um aprendizado. Por que isso é importante? Porque o aprendizado é alterado precocemente. Então, essa é uma parte sensível do teste que vai nisso que você estava falando, de que aspectos da memória eu quero ver. Quando eu faço isso, eu estou olhando o aprendizado, isto é, a capacidade dessa pessoa de aprender, que vai estar precocemente alterada. Quando eu falo, que você lembra daquelas palavras, eu estou vendo a memória de longo prazo. E quando eu faço o reconhecimento, se você quiser um correlato do dia a dia, seria você estar lá, nossa, mas como era o nome daquela mulher? Mas... peraí, era Célia, não era Célia, a Célia era a prima dela. Aí alguém fala Tereza, você fala Tereza, você reconheceu. Essa era a palavra que você procurava. Isso é ótimo para você, porque mostra que a sua memória de reconhecimento está boa, que é um outro aspecto da memória, né? Porque, por exemplo, nas demências, em geral, elas começam pelo aprendizado e pela memória prospectiva, que também dá para testar. Então, o aprendizado é isso. A cada tentativa você melhora. A prospectiva é a memória de coisas, olha como é a vida. Memória prospectiva é a memória de coisas que ainda não aconteceram. No dia a dia, isso quer dizer compromisso, por exemplo. Você lembra que você tem um compromisso, mas ele de fato ainda não aconteceu. E por aí começa. Se confunde com a função executiva. Porque também as pessoas têm dificuldade de entender o que é função executiva. Na minha área é importante que a pessoa tenha a preservação da função executiva, né? Que é fazer uma coisa após a outra. Sim, a função executiva nós usamos o dia inteiro, né? Por exemplo, quando você...
Nós não percebemos que nós fazemos isso, mas quando você acorda de manhã, você pode não ter consciência disso, mas você repassa o que você vai fazer no dia. Vamos só para simplificar muito. Eu tenho que ir em 3 lugares, A, B e C. Sem perceber, você pode fazer um planejamento que é o mais lógico. Vamos imaginar por hipótese que seria assim, eu posso ir a A, depois ir a B e depois C. Mas eu posso fazer numa volta só, vai ser mais rápido. Eu vou despender menos tempo para fazer tudo que eu preciso hoje. Isso é uma coisa. A outra coisa também é a função executiva, você hierarquicamente colocar o que eu preciso fazer hoje, eu não posso faltar. Né? Isso aí, as outras coisas eu vou fazer se eu puder, mas essa eu não posso. Se você quiser algum exemplo, hierarquicamente, hoje de manhã para mim, era vir aqui, era estar aqui. Então, isso é uma hierarquia. Você usa sem perceber. A função executiva. E é isso. Da mesma maneira que uma função executiva é o que vai te dizer quando você quer passar uma mensagem, uma informação, por exemplo. Você tem uma sequência para fazer isso. Você pode não estar percebendo, mas você está planejando a sequência. Então, ela está o tempo inteiro. O tempo inteiro você usa a função executiva. Uma pergunta assim, que eu acho que valeria a pena a gente esclarecer, Paulo. Assim, esses exercícios cognitivos que possam ser feitos com o objetivo de melhorar, quer seja, você já mencionou, né, leitura, sudoku, qualquer coisa. E tem até hoje em dia aplicativos de exercícios, e também concordo com você, acho que no futuro, não muito distante, vamos ter bons aplicativos para fazer exercício. Né? Como é que você usa, o que você recomenda desses exercícios, somente nessas pessoas que têm um declínio leve? Assim, qual a mensagem assim, que as pessoas possam ter para esse tipo de situação? Então, você pode ver 2 tipos de aplicativo. Um que é bem específico, por exemplo, tem um que eu já vi algumas vezes, que ele tem várias versões, na verdade, em diferentes aplicativos, que é assim, vai aparecer uma forma na tela, ou apareceu, depois você vai lá, né, e aponta onde ela apareceu. Né? Isso é um teste de atenção. Eu queria chamar a atenção para uma coisa. Vamos pegar assim, isso é um problema universal e não é muito raro. Se você tem problema para lembrar nomes, não adianta você usar aplicativo para lembrar números. Isso é o que chama generalização. Generalização é isto. É assim, você treinar alguma coisa que também seja aplicável em outra situação. Algumas dessas atividades são generalizáveis, outras não são. Aqui você tem um exemplo. Você pode treinar séries de números, só que isso não vai te tornar melhor para lembrar nomes. Então, provavelmente, se a pessoa não tem uma coisa específica, porque se ela tem, você vai treinar estratégias específicas, isso é possível. Mas se ela tem uma coisa mais geral, é melhor que os aplicativos também sejam mais gerais, porque ela está treinando diferentes coisas. Por exemplo, isso, né? A atenção, a função executiva, e claro, a memória, e tudo junto é mais generalizável. Então, tem aplicativos específicos? Sim. Se você treinar, eles vão te treinar para aquilo que é específico. Tem mais gerais? Tem mais gerais. E esses pode ser que sejam o que você esteja procurando. Né? Se o treinamento funciona, funciona. É claro que tem limite, mas funciona. Se não funcionasse, porque a leitura é um exercício, na verdade, desse tipo. Né? Por exemplo, só como exemplo. Ou os jogos, né? Você está jogando truque, você está lá usando. O que esses aplicativos, essas técnicas fazem é mais ou menos formalizar alguma coisa que você provavelmente já faria em atividades do dia a dia. E aí você treina, muda de nível. Né? E só uma coisa sobre esses aplicativos, essas coisas. Você tem que saber onde você está andando. Se você faz um muito fácil, não serve para muita coisa, porque você não está puxando o cérebro.
Se você pega um excessivamente difícil, você não vai ficar muito tempo, você não vai. Tenta, falha, uma hora você fala, chega, para mim chegou. Você tem que ficar num nível em que não é tão fácil, porque você tem que puxar o cérebro, mas que seja possível você fazer, porque senão não vai dar certo, né? Por isso que dentro, né, da minha área, né, que tem um tangenciamento com a sua, né, a gente usa muito a reabilitação cognitiva, né, porque com o uso de substância há um prejuízo significativo de cognição, e a gente faz reabilitação cognitiva mais estruturada, porque acontece isso, que se a pessoa ficar sozinha para fazer em casa, quando chega a um certo nível é chato fazer, e você deixa de lado, isso é natural, né? Então você vai precisar de um monitoramento. Eu sempre falo, é que nem fazer fisioterapia ou pilates, né? Você pode fazer, as pessoas não fazem sozinhas, fazem até um certo nível, né? Porque depois de um certo nível você precisa de direção para a pessoa fazer a parte difícil, né? É verdade. É a mesma coisa, se eu olhar por aí, assim, que é aquilo, tem que puxar, né? Dentro do limite da pessoa, porque senão não vai muito longe. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença hoje do Dr. Paulo Bertolucci, que é professor titular aqui da Escola Paulista de Medicina, um dos maiores especialistas em demência e prevenção de demência. Acho que agradeço muito essa presença, acho que aprendemos muito. Eu aprendi muito. Essa é uma área que a gente realmente tem muito que aprender na parte de saúde do brasileiro, né? A gente não pode esquecer que o brasileiro está envelhecendo, né? Nos próximos 10, 20 anos nós vamos ter grandes problemas em relação a essa área. Então a apresentação do Dr. Paulo realmente iluminou a gente em muitas coisas. Obrigado, Paulo. Não, Ronaldo, eu que agradeço, porque eu também estou aprendendo nessa área, todos estamos, mas eu acho que o importante aqui é mostrar, né, para as pessoas quando você deve se preocupar em relação à sua cognição, para a sua memória ou qualquer outra coisa, e o que você pode fazer para prevenir que as coisas não vão para frente. E esse eu acho que é a mensagem importante, não é um fatalismo, não é alguma coisa que você não tenha nada para fazer. E eu agradeço realmente poder falar disso, porque eu acho que isso precisa ser cada vez mais falado.